Bom, uma questão fundamental que eu acho que é importante esclarecer sobre o governo Bolsonaro é a questão do fascismo, né? Muita gente... Bom, na campanha eleitoral, o Bolsonaro foi caracterizado por todo mundo como integralmente fascista. E, inclusive, a propaganda era a seguinte: ganha o Bolsonaro é a vitória do fascismo. Quer dizer, o Bolsonaro vai instituir no Brasil, pela vitória eleitoral, um regime fascista. Bom, passou a eleição, esse fascismo misteriosamente desapareceu, não sei onde é que ele foi parar. E apareceu mais uma genialidade da esquerda, que é compartilhada inclusive pela direita, que é o seguinte: tiraram aí, não sei de onde, uma receita de bolo de fascismo. Né? Então, em todas as discussões você vê e fala assim, não, fascismo é assim, 2 ovos, farinha, papapá, leva ao forno durante tantos minutos. Quer dizer, eles têm uma listinha da receita que mostra o que é o fascismo. Né? Eu vi essa listinha na esquerda, no PSTU vi essa listinha aparecer no âmbito das ideias do PT, e hoje eu vi a mesma listinha na coluna do Demetrio Magnoli, na Folha de São Paulo, um elemento de direita que agora quer se passar por democrata, né? Mas é um dos grandes propagandistas do golpe de Estado de 2016 e dos ataques à esquerda. Então, nós temos que dizer o seguinte: primeira coisa que nós temos que dizer é o seguinte: a listinha de bolo não resolve o problema da situação política. Ninguém nunca vai compreender numa situação com a receita de bolo. Por exemplo, a receita do Magnoli, que é um cara de direita, fala que para o Bolsonaro ser fascista, ele precisaria de um partido fascista, a organização de milícias e um modelo de Estado corporativo. Essa é a receita dele. Vocês sabem, né? Se você quiser fazer por exemplo, um filé cacciatore, tem várias receitas. Cada um tem a sua receita. Todo mundo tem uma receita. Então a receita dele é isso aí. Partido fascista, né? Meio quilo de partido fascista, 2 organizações de milícia e um modelo de Estado corporativo. Por que isso aí é uma bobagem? Porque isso é uma receita fora da realidade. Por exemplo, o marxismo, né, caracterizou o governo Getúlio Vargas, o Estado Novo, como sendo um regime semifascista. Quer dizer, se você é semifascista, você é fascista numa certa medida, tá certo? Então eu pergunto, tinha um partido fascista? Não. Tinha organização de milícias? Não. Tinha um modelo de Estado corporativo? Não. Então como é que ele era semifascista? Onde é que está o semifascista? Onde é que está o fascista do semi? Onde é que entrou isso daí? Vocês estão vendo o problema da lista de bolo? Aí o cidadão olha e fala assim, porque o fascismo, se você for olhar bem, tem muitos componentes. Como todo fenômeno político. Você vai olhar, você faz uma lista enorme. Essa lista de 3 aqui não só que ela é pequenininha, né, como que ela é superficial. Tem nada a ver com a história. Né? Você poderia acrescentar um monte de outras coisas. Uniformes, suástica, um montão de coisas. Então, quer dizer, por esse caminho aí, não vamos nunca chegar a nenhuma explicação. A matéria que eu vi da esquerda, as matérias que eu vi da esquerda, elas são muito parecidas. Eu não sei onde o pessoal conseguiu a lista. Deve ter conseguido essa lista em algum lugar. Mas vamos esclarecer logo de cara que a lista não funciona. Isso aqui não serve para nada. O caso do Getúlio Vargas, a gente poderia citar vários outros casos aqui. A gente poderia citar o caso do franquismo na Espanha e tudo. Não vai encaixar nessa lista aqui.
problema é o seguinte: nós temos um governo que, logicamente, pelo simples fato de estar no governo, não transforma o governo em fascismo. Isso aí seria um fetichismo eleitoral inacreditável. O cidadão se coloca como candidato e ele é vegetariano. Ele foi eleito, o Brasil inteiro para de comer carne. Não, isso não existe. Ele é fascista, pronto. Todas as instituições ficam contaminadas de fascismo. Isso daí é uma coisa lógica. Agora, que o nosso presidente fajuto é um fascista, sobre isso aí não há dúvida nenhuma. Que uma boa parte, se não a totalidade, das pessoas que estão ligadas a ele, que são militares, são fascistas, também não tem a menor dúvida. Então, simplesmente você falar que você não consegue reconhecer na listinha que deram para você o governo Bolsonaro não resolve o problema, é uma coisa puramente acadêmica. A grande pergunta é: as características fascistas do Bolsonaro e da sua turma podem evoluir para um golpe de Estado fascista no Brasil? Pode. Esse que é o X da questão, não a lista de bolo. Até mesmo porque, se você pegar a lista que eles mesmos forneceram, um elemento essencial embrionariamente está presente, ou talvez até mais do que embrionariamente, a organização de milícias. Está cheio de direitistas aí atacando a esquerda. Isso é de uma forma ou de outra, uma milícia fascista. Mas de qualquer maneira, o problema é acadêmico, porque esses generais todos, o próprio Bolsonaro, toda essa ideologia, isso tende a se desenvolver numa luta contra o restante da sociedade brasileira, principalmente a classe operária. E se nós falássemos aqui, baseado na análise de uma lista do que é o fascismo, que o governo não é fascista, esse seria imperdoável como política geral. O fascismo do Bolsonaro tem que ser combatido com o fascismo. Ou o que nós vamos fazer? Nós vamos esperar que o Bolsonaro venha e vá ticando cada um dos elementos da nossa lista para a gente começar a lutar contra ele, por ele ser um fascista. O que quer dizer a discussão de se o Bolsonaro é fascista ou não é fascista? Nós temos um processo em curso, que há muitos elementos de fascismo no próprio Bolsonaro, não há dúvida nenhuma. Então, isso que deve ser dito. E esse fascismo, se ele não for combatido, ele pode muito bem se desenvolver. Outra coisa, mais do que a milícia fascista, que é apenas uma parte da receita, o modelo de Estado corporativo, tudo, as questões essenciais do fascismo, que são mais importantes do que essa, estão presentes no governo Bolsonaro e podem se manifestar através de um golpe militar. Isso é muito mais importante do que ficar numa discussão acadêmica sobre o que é o fascismo e quanto fascismo tem o Bolsonaro, quantos itens de fascismo ele tem, etc. Vejam, em janeiro nós estamos organizando um curso de formação política sobre o tema do fascismo, porque é evidente que isso daqui é um problema grave de incompreensão da esquerda. Portanto, não vamos aprofundar numa palestra, numa análise, o problema do fascismo. Mas vamos dizer uma coisa essencial sobre o fascismo. Qual é a definição mais essencial do fascismo? Trotsky tem um texto onde ele compara a ditadura burguesa tradicional com a ditadura fascista. E ele dá uma definição teórica, que é o correto, não é uma lista de assuntos, é uma definição teórica. Ele diz o seguinte, que é uma fórmula muito simples, em aparência, mas que precisaria ser bem compreendida. Vamos explicar aqui resumidamente. Ele diz o seguinte: a ditadura tradicional da burguesia, ela liquida a democracia burguesa.
A ditadura fascista, ela liquida a democracia operária. Para muita gente, essa distinção é até incompreensível. O que ele quer dizer, grosso modo, né, é o seguinte: uma ditadura normal, ela fecha o parlamento, impõe a censura, quer dizer, ela liquida com as liberdades tradicionais do regime político burguês, as liberdades democráticas. A ditadura fascista é uma evolução. Ela existe porque a ditadura tradicional, ela já não tem a força necessária para combater o grande fenômeno da época atual, que é o desenvolvimento da democracia operária, ou seja, das organizações próprias do movimento operário. Os sindicatos, os partidos, todas essas organizações. Então, por exemplo, sem procurar dar uma resposta completa, nós podemos ver o seguinte: quando o Hitler sobe ao poder, ele acaba com os sindicatos e acaba com o Partido Comunista Socialista e acaba com os outros partidos também. Embora o objetivo fundamental dele fosse acabar com o Partido Socialista e o Partido Comunista. Sem sindicatos, sem partidos, sem cooperativas, sem clubes, sem associações, os operários se transformam numa massa amorfa. Esse é o objetivo do fascismo. E a gente pode ver esse objetivo muito desenvolvido, muito acabado, na ditadura fascista na Alemanha. Agora, nós temos que entender que a vida social é feita de imperfeições e não de perfeições. Nem tudo se desenvolve acabadamente. Por isso nós temos que prestar atenção na seguinte questão: as declarações do Bolsonaro, independentemente de saber se ele vai conseguir colocar em prática ou não, elas são muito claras nesse sentido, né? Durante a própria campanha eleitoral ele falou: nós vamos acabar com os vermelhos, né? Ou vai para a cadeia ou vai para o exílio. Um programa dele. Qual é a natureza desse programa? É um programa fascista. Se você acabar com, digamos assim, o PT e o movimento operário continuar se reorganizando, você tem que atacar as bases da reorganização do movimento operário, os sindicatos e assim por diante. Nesse sentido, o programa do governo Bolsonaro é um programa de tipo fascista. E ele vai procurar colocar em prática esse programa com a ajuda da burguesia. Até onde ele vai colocar em prática é uma outra história e depende da resistência do material, né? Você pode dar um tiro numa porta de aço blindado. Não quer dizer que a sua bala vai furar aquela porta. A destruição que a bala vai fazer é uma relação entre o material que está sendo atingido e o material que está atingindo aquela porta. Quer dizer, é uma luta política. O que vai definir é a luta de classe. Ele vai conseguir acabar, extirpar a esquerda brasileira? É um ponto de interrogação, vai ser definido pela luta. Agora, que ele é uma ameaça a todas as organizações operárias, isso daí a gente não deve, de forma nenhuma, subestimar. Se ele fizer isso através de milícias fascistas que ele organize, é uma maneira de atacar o movimento operário. Se ele atacar o movimento operário com uma ditadura militar que feche os sindicatos, é uma outra maneira que vai dar o mesmo resultado. Por isso que o academicismo em política é ruim. A política é uma coisa que se desenvolve na realidade. O que nós devemos dizer é o seguinte, que o governo tem tendências fascistas, que o regime político está dominado pelos militares, que o golpe militar é uma ameaça concreta e que tudo depende da mobilização que se faça contra isso. Falar que vamos esperar por 2020 é meio que uma proposta de suicídio. É como uma pessoa tivesse aí se afogando e falasse assim: vamos esperar 2 dias para ver o que acontece. Não vai
não vai dar certo. É uma idiotice, e é uma idiotice perigosa e criminosa.